Começa agora o podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiência, com a apresentação de Gevandro Barros, diretor-geral do IOPEX Brasil. Então vamos lá, pessoal. Nesse podcast eu gostaria de falar para vocês sobre o segundo tipo de visão, que a gente chama de visão sistêmica. No podcast anterior eu já falei sobre a visão global e todas essas visões, nessas 4 tipos de visão, global, sistêmica, estratégica e inovadora, elas são subdivisões do que a gente chama de mindset decisório. E é sobre essa visão sistêmica que eu vou falar agora para vocês. A visão sistêmica, ela é muitas vezes confundida com a visão global que eu já falei anteriormente, porque ela também possui um dos pressupostos, a amplitude, né? Enquanto a visão global ela se refere à visão do todo, a visão sistêmica se refere à capacidade de perceber as causas e as consequências, de perceber e considerar as interligações cliente e fornecedor, tanto internamente como as interligações com o mercado. Uma pessoa com a visão sistêmica, ela sabe que uma empresa é um sistema que está em harmonia, ou que pelo menos deveria estar, e que os seus movimentos, as suas ações, elas podem, de uma forma ou de outra, influenciar o todo. Embora isso pareça fácil de entender, de compreender, é cada vez mais comum eu encontrar nas minhas mentorias, nas minhas consultorias, pessoas que tomam decisões de forma isolada na empresa, ou seja, cada um cuidando apenas da sua área. Isso é não ter uma visão sistêmica, não entender de como construir essa mentalidade decisória, não se envolvendo, não desenvolvendo também essa visão sistêmica. Por exemplo, a sobrecarga de trabalho, a falta de visão global e as metas específicas são as grandes responsáveis por colocar cada um cuidando do que é estritamente de sua responsabilidade, ou em outras palavras, do que é medido e valorizado pela empresa. E aí, eu vou dar um exemplo aqui de forma bem rápida. Eu desenvolvi uma metodologia que eu dividi em 4 módulos, que é a base da minha mentoria consultiva para pequenos e médios empresários. E o módulo 1 trata da estratégia do negócio, do planejamento anual, da gestão por processos e do controle da rotina. Existe um embasamento teórico muito forte por trás que eu estudei durante anos, né, desenvolvendo aí, escrevendo artigos científicos para revistas, para blogs e estudando de maneira privada aí também o que é que a gente poderia levar para os pequenos e médios empresários que as grandes empresas já têm enquanto cultura, porque elas já desenvolveram durante anos aquelas rotinas, aquela sistemática de gestão, mas que fosse de forma simples, prática, objetiva e principalmente rápida para se implementar e para se gerir. E eu cheguei nesse módulo 1, que eu chamo de ciclo da excelência, e esse ciclo da excelência é dividido exatamente nesses 4 temas: estratégia do negócio, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. E quando eu trato, quando eu implemento o tema 3 desse módulo 1, que é a gestão por processos, um dos pontos que eu mais me atento nas empresas é justamente esse. Por que eu chamo de gestão por processos? Porque existem processos na empresa, mas que eles precisam ter interfaces. E aí lá no tema 2, que é o planejamento anual, eu trato exatamente dessas interfaces. Como é que um processo, depois de padronizado, vai ter interfaces com o outro e quais são essas interfaces, as entradas e as saídas, para que cada um cuide do seu, como eu estou falando aqui nesse podcast, mas para que cada um entenda também o que deve ser entregue para o outro. Se cada um cuidar apenas da sua parte, o todo pode não funcionar muito bem. Não adianta aquele ditado, eu vou fazer a minha parte e acho que tudo vai funcionar. Isso nem sempre é verdade. E na grande maioria das vezes a gente vê isso na prática acontecendo. Muitas das coisas que poderiam acontecer de maneira correta, ou pelo menos de maneira muito mais estratégica, dando muito mais resultados, não acontece porque as pessoas não têm essa visão estratégica, essa visão de olhar para o todo e juntar as interfaces, unir aí as conexões.
Poderia citar aqui para vocês vários exemplos de pessoas que lidam dessa forma ou que trabalham dessa forma, pensando isoladamente, encontrando soluções para os seus problemas, né, com consequências negativas para os outros processos, né? Eu sou dono de um processo, só tomo decisão pensando no meu, e aí isso acontece todos os dias. Outro dia, por exemplo, eu vi um gerente comercial negligenciar uma importante proposta porque, embora tivesse sob os seus cuidados, era de uma outra área, de um outro processo da empresa, e por isso a proposta não contabilizaria para a sua participação nos resultados. É claro que a responsabilidade por esse tipo de atitude não é somente das pessoas que as praticam, né? A própria empresa está estruturada de uma forma que promove esse tipo de prática. Então, vamos lá. Como desenvolver a visão sistêmica no meio disso tudo, né? Para fazer esse desenvolvimento dessa forma sistêmica, a gente tem que fazer pelo menos 2 perguntas. Me acompanhe aqui e guarde essas 2 perguntas. Quando estiver buscando a solução de um problema, quais são as possíveis causas? E a segunda, quando estiver propondo uma melhoria, quais são as possíveis consequências dessa proposta? E ambas essas perguntas eu acabo complementando com 2 outras perguntas aí que também são muito importantes. Quais são as necessidades e os desejos dos meus clientes, internos e externos, e como eu posso atendê-los da melhor forma? E a segunda, quais são as necessidades e os desejos do meu processo que os meus fornecedores, internos e externos, podem me ajudar a resolver? Então, de acordo com o exemplo que eu citei anteriormente, né, onde o gerente fez pouco caso de uma proposta, utilizando a primeira pergunta, a gente pode incluir como causas possíveis um sistema de metas, o perfil do colaborador, o estilo do gestor a quem ele se reporta, o clima e a cultura da organização. Então, esse olhar mais amplo vai nos permitir avaliar sistemicamente o problema, identificando os fatores causais, ou seja, as causas de um possível problema, da solução de um problema. E com base em um diagnóstico mais preciso, encontrar as alternativas efetivas para dar a solução para aquele tipo de problema. Cada uma dessas alternativas tem as suas interligações sistêmicas, que devem ser avaliadas à luz dessa segunda questão que eu falei. Por exemplo, se a decisão for modificar o sistema de metas, quais serão as possíveis consequências? Talvez possa alterar a dedicação dos vendedores, criar uma competição indesejada entre as áreas, interferir negativamente no clima ou até mesmo na cultura da organização. Ou ainda, piorar os indicadores de reclamações trabalhistas. Com esse olhar 360 graus, é bem provável que se encontre uma solução efetiva e sustentável para o problema. Por isso, essa é uma competência tão valorizada atualmente. Os profissionais que conseguem, mesmo sob pressão, ter um olhar mais amplo e sistêmico entre as situações, eles acabam se diferenciando porque deixam de olhar somente para o seu umbigo e, com isso, tomam decisões mais assertivas. Então, resumindo, a gente tem que ter esse olhar sistêmico para tomar, ou seja, para exercitar nossa mentalidade decisória, porque são nas decisões que a gente vai colocar postura para as outras pessoas. Mesmo você sendo um empreendedor ou até mesmo um colaborador, um gestor de uma empresa, você vai estar tomando decisões o tempo inteiro. E aprender a lidar com o mindset decisório nesse sentido faz parte do mindset decisório, você ter uma visão sistêmica e saber que o todo está interligado. Não adianta você pensar apenas no seu e deixar de lado o que os outros devem fazer. E para aqueles que são empreendedores, né, para aqueles que são os empresários, donos dos negócios, não adianta a gente delegar e achar que aquela pessoa vai fazer cada um a sua parte. A gente tem que tentar conectar os processos, ver as interfaces entre eles, ver as entradas e as saídas, para que entre essas interfaces, geralmente é que estão aí os problemas, estão os potenciais de melhoria, tá ok? Então eu fico por aqui. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva aí, clique no sininho para você receber automaticamente as notificações. Sempre que eu postar um podcast ou um novo vídeo aqui, você vai receber a notificação automaticamente. No podcast seguinte eu vou falar sobre a terceira visão, que é a visão
estratégica que faz parte aí do mindset decisório, tá ok? Eu já falei sobre o global, falei agora nesse podcast sobre visão sistêmica, no próximo eu vou falar sobre a visão estratégica. Um grande abraço, fique conosco, curta a gente aí nas nossas redes sociais e até o próximo. Este foi mais um episódio do podcast Mentoria Consultiva na Prática, transformando profissionais em empresários de verdade, através de conhecimento e troca de experiências. Um grande abraço e até o próximo episódio!